Buonasera, muito boa noite, chegando até a sua casa, até você, Alma Italiana. Programa que conecta com a arte, com a cultura, com negócios e também com histórias inspiradoras. E neste programa, de uma forma muito especial, nós vamos saber verdades sobre os heróis da Revolução Farroupilha. Estamos em plena comemoração do episódio e também vamos saber sobre memórias incríveis do futebol italiano. Nós recebemos com muito prazer convidados. Hoje os nossos convidados são todos masculinos. O historiador Edson Huntner. Muito boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cris. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, né? Falando sobre os nossos heróis. E também falo com o historiador esportivo, depois o Rafael Gaúcho, ele vai explicar história e futebol junto. É isso. Os italianos, os itálicos e os ítalo-gaúchos têm esta intensidade em trabalhar, em fazer coisas que são inéditas. E também conosco o presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o engenheiro Ari Rogério De Marco. Muito boa noite, presidente. Buonasera, Cris, buonasera, Edson, buonasera, professor, Rafael, e boa noite aos nossos ítalos e à nossa comunidade rio-grandense. E já dando boa noite a esse programa que você vai guardar num cantinho da sua memória, porque ele vai trazer à pauta assuntos até então desconhecidos para a grande maioria do público. Eu começo lhe perguntando, professor Edson, a Revolução Farroupilha teve propósitos sociais e também propósitos individuais. Como é que o senhor conceituaria este episódio da Revolução Farroupilha? Olha, justamente eu vejo como experiência que nós temos, né? E começando já de Alegrete, né? Porque lá foi, de 1841 a 42, foi feita uma Constituição Republicana, com 222 artigos. Ela é uma revolução intelectual também, né? Não é só de guerras que nós só vemos, e lutas para lá e para cá, e facão e lanças, né? Mas é uma revolução intelectual que queria uma república independente de um império, né? E essa república, conceito de república, com certeza ela nos vem também, né, com essa ideia daquilo que se via na Itália do Ressurgimento, da unificação da Itália, de uma república também. Então, é uma revolução. A Revolução Farroupilha é o modo de ser dela, né? Que precisou ir a campo, né? Para tomar espaços. Mas é uma revolução intelectual que queria uma república não só independente do Brasil, mas ela queria ser uma república federativa. Ela não queria uma separação completa. E dentro desse ideal, um personagem, né, de Giuseppe Garibaldi, o que de fato, o que de raiz nós podemos falar sobre ele? Era um herói, ele era um mercenário, enfim. Não só herói, como gaúcho também, né? Quando ele volta para a Itália, ele volta com ponche, ele volta com cuia, né? Ele se tornou, em outras palavras, também um gaúcho, né? Mas ele vem para cá, para o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, o Brasil, porque ele foi expulso lá de Gênova, né? Porque ele queria uma república onde não tinha espaço. Assim como Mazzini, né, foi expulso da Itália e vai para Marsella, né? Então, o Garibaldi ele vem para cá com essa ideia de unificação, de república, né? Ele vem para o Rio de Janeiro, né? Ele vem com o nome do barco Mazzini, né? Por quê? O Garibaldi ele visitou o Giuseppe Mazzini, que era a mente intelectual desse momento na Itália, né? Com escritos, inclusive aonde tinha liberdade, igualdade e humanidade. Então, ele vem para o Rio de Janeiro, né? Ele vem como comerciante, porque ele precisaria se sustentar, né?
E no Rio de Janeiro, né, ele encontra lá o Rossetti, que era o jornalista, famoso Rossetti, né? Se encontra com o Tito Livio também na prisão, vai visitar ele. E no Rio de Janeiro havia células, né, de grupos de apoiadores dessa ideia de unificação da Itália, onde o Garibaldi ele se vê em casa ali. E é justamente nesse momento que ele tem um contato com Bento Gonçalves, que convida ele para ser chefe da Marinha dessa república que está se articulando, né? É por isso que ele é um corsário. O que é um navio corsário? É aquele navio, né, a mando de uma república que pode também capturar outros barcos de outras nações. O nosso presidente ali quer lhe fazer uma pergunta. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Esse aspecto do Garibaldi, que foi capitão-tenente da Marinha da República Rio-Grandense, né? E ele tinha lá com seu amigo Rossetti esse navio comercial. A gente pouco sabe dessa história, que ele era um corsário a serviço, né, da República Rio-Grandense, e que com esse navio abordou outros navios, ou fez saque. Poderias falar mais sobre esse assunto? Sim. Olha só, quando ele toma essa postura, né, a favor de Bento Gonçalves, ele vem de barco, né? Então ele é especialista em barco. Por isso que ele foi convidado para a Marinha, né? É alguém que sabe lidar com barco, sabe fazer barco, né? Então ele vem, como eu falei antes, da Itália com o nome Mazzini, né? E ele, sabendo disso, ele vem para o sul, já com essa carta, né, para ser o corsário da Revolução Farroupilha, da Marinha, e no caminho ele encontra um navio, né, se eu não me engano era um austríaco, ele aborda esse navio ali, né, e vê que o navio é melhor, fica com esse, né, porque já como corsário ele tinha essa autonomia. E ele trocou o nome do barco, né? Não é mais Mazzini, agora é Farroupilha. Tu vê que a identidade ali, ela já se torna algo assim muito clara, de um corsário Farroupilha que vem. E ele vem para onde? Né? Para o sul. E vai para Montevidéu primeiro. Né? Vai para Montevidéu primeiro, que também já havia outras células lá, né, dessa reflexão da Nova Itália, intelectual, inclusive de jornais em Montevidéu, né? E depois ele foi preso lá, né, lá em Montevidéu, né, ele escapa e ele vai para onde depois? Ele vai justamente para Camaquã, na casa, no terreno da filha do Bento, da irmã do Bento Gonçalves, onde ele vai montar ali o seu estaleiro, que vai fazer os barcos para essa marinha. Ele vai convidar gente de Montevidéu, italianos, para fazer barcos, né? Não é só o nome de Garibaldi, tem muitos italianos ali, né? Sim. Especialistas em fazer barcos, então ele vai fazer os barcos aonde? Lá na Pacheca, né? Aonde, na fronteira com o Cristal, ali no rio Camaquã. Então eles vão fazer os barcos, os lanchões, o saival, que depois nós sabemos dessa história, que vai para onde? Para Laguna, né? Olha que história bonita, né? Então ele incorporou essa ideia do marinheiro da República Rio-Grandense. Olha que interessante, pessoal, né? Revolução Farroupilha, esses nomes, né? Por exemplo, eles não estavam, Revolução Farroupilha não existe o nome, por exemplo, nessa Constituição republicana, existe República do Rio Grande do Sul, né? Esse é o nome forte. Mas a Revolução Farroupilha também como é a ação disso tudo, né? Então, é muito lindo essa história. E aí que depois entra a Anitta em tudo isso, né? Seria a próxima pergunta, professor Edson. O papel da mulher na República do Rio Grande. Olha, como família, né, desses líderes farroupilhas, como depois esposa de Garibaldi encontra ela lá em Laguna, né, quando instalaram a República Juliana, lá em Laguna. Inclusive, ela já era casada,
Mas não era feliz, né? Não era feliz, o esposo dela depois saiu. Olha que interessante essa história aí, né? Quando é instalada a República Juliana em Laguna, é justamente nesse momento que Garibaldi encontra ela. Ele estava passeando ali na beira do rio, né? Estava olhando com... Viu de longe, né? Binóculo. De longe já viu, né? Para te ver. De longe já viu. E ali se encontra com ela, né? E ele se apaixona por ela? Se É apaixonou paixão? por ela, né? Paixão pura, né? Tanto é aquela coisa, olhar no olhar, né? Aquilo ali. Olha que interessante, Cris, como é que ela participa aí, né? Tanto é que ela assumiu de vez essa República Rio-Grandense com Garibaldi, e olha só, ela poderia ter ficado com um império, que tinha uma força muito maior. E, professor, Né? a Anitta já era revolucionária antes de encontrar o Garibaldi? Ou ela se transforma numa mulher guerreira, líder, com o Garibaldi? Com o Garibaldi. Né? Ela vendo tudo isso, essa República Juliana. Tem um fato interessante que chamam ali da Guerra dos Curitibanos, né? Que tinha 3 barcos imperial para um da Revolução Farroupilha. E conta a história que ela pegou o bote e, atravessando o tiroteio ali na água, ela levava suprimento para os barcos farroupilhas. Então, ela entra em luta. Né? Ela é guerreira, né? E olha que interessante isso. Ela tanto faz essa história da Revolução Farroupilha encarnando isso aí tudo, e como depois nós vamos ver, indo lá para a Itália, ajudando na unificação da Itália. Ela entra em 2 mundos, né? Então é por isso que Garibaldi também se torna mais gaúcho, convivendo com ela, né? Não é legal isso? Vivendo e tendo filhos. Filhos, né? Inclusive, olha só, lá em Roma, eu morei uma época lá, existe lá um monumento equestre onde aparece a Anitta, e aqui estão os restos mortais dela, ela em cima de um cavalo, com um revólver, né? E com o filho dela, né? E ali estão os restos mortais dela. Então, ela é uma heroína, tanto lá como aqui. Tem até uma música, né? Que faz uma homenagem, que diz uma arma na mão, num braço e o filho no outro. Eu não queria ficar na frente dela, né? Ali naquele momento eu não... É mulher guerreira, né? E interessante a gente falar nesse assunto, né, presidente, que nós não temos oportunidade de ouvir e de saborear essas informações. Então, lhe agradeço por partilhar conosco essa história. De repente, vamos fazer um evento na sociedade italiana, uma palestra do professor, contando as raízes. A gente precisa disseminar essa cultura escondida, né? Que poucos têm acesso. E muitas vezes os meios de comunicação não dão essa possibilidade. A grande maioria deles, né, Rafael? Por favor. Talvez eu pergunte assim, por que não se falou tanto disso, né? Por quê? Né? Talvez porque já estava assim... Estava claro nas fontes, né? Eles ficam perguntando por quê, né? Alguém me disse assim uma vez, mas não era um gaúcho daqui, né? Mas com aquelas histórias, né? Como se não pudesse ter, né? Aí eu me lembrei, não sei se eu me comentei aqui, agora falando de futebol, né? Quando o Internacional ganhou o campeonato nacional com o Cruzeiro, 72, 74, 75, quem fez o gol foi um chileno. Bom, foi um chileno, né? Ele estava no time. Dom Elias Ricardo Figueiredo. É esse aí, né? Agora com o nome desses também, né? Quem deu o nome desses? Estava no time, né? E o Brasil, o Rio Grande do Sul tem que parar com essa história de ser bairrista, né? A gente tem que... numa outra oportunidade, professor, eu gostaria que o senhor colocasse luz de que a história sempre é contada do ponto de vista do vitorioso, né? E as verdades, elas ficam amordaçadas. Mas o que não fica amordaçado são os recados dos nossos comerciais. Nós soltamos um seguidinho.
Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Está confortável na poltrona? Voltamos com Alma Italiana trazendo mais informação e dessa vez entrando nas arenas do futebol. Seguem conosco o presidente Ari Rogério de Marco, o historiador Edson Huntner e um historiador esportivo, Rafael Gaúcho. Rafael, historiador esportivo, futebol. Explica rapidamente para nós como é que é esta salada. Buongiorno, primeiramente. Buonasera. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Eu estava... Buongiorno é bom dia, né? Bom dia. Eu errei. Não, esse programa ele é multifacetado, multiplataformas, ele entra de noite, ele entra de manhã e no início da tarde, então tá tudo certo. Boa Depende noite do horário. Boa noite seria... Buonasera. Buonasera. Eu estava prestando atenção aqui no professor e isso aí me deu uma noção do quanto o meu trabalho é importante. Não porque eu desenvolvo, mas eu sempre gostei de história. E nós tivemos uma oportunidade aqui de conhecer um pouco mais da história desses grandes heróis, não somente Farroupilha, mas quem veio de um país como a Itália e criou raízes já de cara, né, com o nosso estado, ainda que tenha passado pelo Rio de Janeiro primeiro, mas tudo que foi construído em torno daquele momento. E daí tu olha assim como é importante tu desenvolver um trabalho que remeta à história, Resgate. no meu caso, do meu futebol, né? Tu trazer, não somente, ainda mais como nós sabemos aqui no Rio Grande do Sul, como é que o bairrismo que é. Lamentável. E nós temos aí um treinador hoje da seleção brasileira que é italiano, o mais vitorioso da história do futebol, só está faltando um título mundial, e ele pode vir a conquistar isso justamente Aqui no com a Brasil. seleção brasileira. Nós tivemos o último técnico campeão do mundo, já fazendo uma homenagem aos 150 anos da chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul, o Luiz Felipe Scolari, em 2002, o capitão Dunga, no Tetra, Também. Carlos Verri, autêntico Italiano. né, teve uma carreira super bem sucedida na Itália, o goleiro Cláudio Taffarel, Inesquecível. Né? inesquecível. Então, o Adenor Bach mesmo, o técnico Tite, que dirigiu a seleção em 2 Copas do Mundo, não conquistou o título. Independente disso, o trabalho dele foi bem sucedido. Rafael, já batendo o pênalti, eu te pergunto, assim como a história, ela precisa de heróis, o futebol, ele necessita de heróis? Sim, porque, mas eu não digo somente heróis dentro de campo, eles precisam de algo que influencie positivamente a vida da pessoa, porque hoje em dia o garoto ele está sendo preparado para que seja a salvação da família, e isso os valores estão sendo esquecidos. Pois Primeiro, eu gostaria de te interromper, perguntando de que essa nova geração de jogadores, eles têm uma característica muito peculiar, ela é muito individualista, né? É carreira, é dinheiro, é sucesso, é fama, é dancinha para cá, dancinha para lá. Como transformar isso naqueles verdadeiros líderes do passado, tipo foram Rivellino, Figueiredo aqui no Inter,
O Grêmio tinha o Anchieta e por aí vai. O próprio Hugo de Leon, O eles De Leão. trouxeram essa característica, essa liderança, o respeito que eles tinham, não somente no seu país, mas a própria torcida passou a reverenciar eles como um símbolo de... Pô, nós temos um grande jogador aqui conosco, o próprio Figueiredo é muito pouco falado, talvez nem lembrado. Ele foi 3 vezes eleito o melhor jogador da América, jogando no Internacional, em 74, 75, 76. E ele foi eleito o melhor zagueiro da Copa de 74, ao lado do Beckenbauer, que foi justamente por ele mencionado na seleção da Copa. E o Chile só jogou a primeira fase. Então, e a Alemanha ganhou de 1-0, gol do Paul Breitner, de fora da área. O Figueiredo tomou conta do time chileno. Então, Era um capitão, né? O capitão. Ele era... Nós estamos aqui fazendo também uma celebração já aos 50 anos do título do Internacional, que será agora em dezembro próximo, justamente como o professor bem lembrou aqui, que o autor do gol foi justamente ele. Então, hoje na Itália, e tanto no Brasil, nós temos o quê? A imagem do capitão Dunga. Há 30 anos atrás, ela era ignorada. Nem queria o Dunga na seleção, porque ele carregou a culpa de 90, sendo que para todos os meios da imprensa, da crônica, ele tinha sido um dos grandes destaques do time, embora não aparecesse tanto, porque o time era recheado de muito craque. Romário, Bebeto, Careca, Milha, Renato Gaúcho. Então, assim, o meio-campo também, que é ali onde o jogador praticamente ganha sua vitrine, o Dunga não era bem visto, até mesmo por grandes jogadores do passado. E ele carregou isso bravamente. 4 anos depois, ele não era o capitão, ele passou, se transformou num líder. Ele já era o líder da equipe quando o Parreira colocou ele. Você vai ser uma das colunas desse time. E ele conquistou isso com a saída do Raí na terceira partida diante da Suécia. Ele já entrou no jogo contra os Estados Unidos no dia da independência americana, 4 de junho. Olha como a história é maravilhosa, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai deixando as informações. E o trabalho dele, só um minutinho, por gentileza, professor. Hoje, na área social... Maravilhoso. Esse é o capitão, esse é o exemplo que o garoto, que o pai tem que passar, depois que acabar a fantasia do futebol... Porque tem muito craque que também não vitrinou. Dá um retorno para a sociedade que lhe deu a pena. Exatamente isso, presidente. Daí eles viram as costas, porque muitos deles estão sendo agora, vivem na Europa, que é uma outra realidade. E aí, quando eles chegam aqui, poxa, esse dia o Galvão Bueno estava falando que o Pelé ficava mais de 3 horas dando autógrafo e tirando foto. O maior jogador da história. Aí tu vai chegar e dizer, tu não consegue chegar nem perto do Vinícius Júnior, que é um exército blindando ele. Professor. Dentro do que a gente está comentando aqui, né? Do jogador agora para a plateia, né? O que observamos nos últimos dias, assim, e talvez seria importante um comentário, né? De repente, uma torcida com 2 colegas, um colorado e um gremista no lado, com a mesma camiseta, né? Isso nos chama atenção. Me parece que é algo positivo isso, né? Com certeza. Inclusive, eu vim com esse traje azul aqui, que era uma homenagem à Esquadra Azul. Porque nós, brasileiros, nós temos Brasil e Itália, nos marcou 3 jogos. 70 porque foi a conquista do Tri. 82 porque foi eliminado pelo time magnífico da Itália, que todo mundo fala só do Brasil, mas ninguém reconhece o devido valor do time italiano. E em 94 com a conquista do Tetra. Então, a Itália, você vê, em 82, Itália e Alemanha fizeram a final da Copa. A Itália foi campeã. Em 83, o Grêmio vai decidir com o Hamburgo Mundial de Clubes, lá em Tóquio. Quem faz os 2 gols da vitória? Renato Portaluppi, descendente de italiano.
De Bento. de Bento Gonçalves. Então, tu vê, em menos de um ano e meio, os italianos triunfaram sobre os alemães. E o maior título do Grêmio, as maiores conquistas, tanto como jogador e técnico, que o Renato construiu, de origem italiana. É sensacional e eu louvo, presidente Ari, essa iniciativa da sociedade italiana, com o presidente capitaneando, poder levar essas informações de arte, de história, de futebol a todas as pessoas, de forma que elas não fiquem encapsuladas e façam, né, Rafael, história nessas novas gerações, para que elas sintam orgulho e também sintam a força do sangue. Mas o Eduardo já nos faz sinal, passou tão rápido, né? E eu nem lhe perguntei, esqueci da nossa agenda. O que tem para setembro? Pois é, nós temos uma agenda, mas antes disso eu queria louvar e te dizer que essa multifacetada sociedade italiana, como diz o nosso querido Morelli, que está em recuperação, fez uma cirurgia muito delicada, a ele nosso abraço. É verdade. Nós também vamos fazer, dia 25, agora de setembro, uma noite de tango, com o maestro Humberto Pinheiro, abrilhantando a noite, e uma equipe de bailarinos, né? E você está convidado a participar desse evento, dia 25/9, às 20 horas, e serviremos também um bom jantar à base de nhoque. E as informações vão ficar aqui no nosso Instagram, nós todos estaremos lá e poderemos continuar essa conversa que está tão deliciosa quanto o nhoque que vai ser servido. Muitíssimo obrigado a todos e a você que esteve conosco. Celebre uma semana absolutamente intensa como a alma italiana. Até lá.